Olá, meu nome é Guilherme Félix e hoje estarei ensinando a você como inserir cargas concentradas no TQS com apenas um clique por meio de um arquivo TXT. Inicialmente, eu vou estar demonstrando para vocês o que vocês vão aprender durante o vídeo. Basicamente, a gente vai ler um arquivo TXT e ao final do vídeo vocês vão aprender a fazer esse arquivo TXT. Que ao TQS importar, ele já insere todas as combinações de maneira automática. Então, a gente tem aqui 3 combinações que veio do projetista de metálicas. E o papel do engenheiro estrutural é colocar essas cargas no seu modelo e avaliar deformação, avaliar a parte estrutural, análise estrutural. Então hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês como a gente faz para inserir isso de maneira automática, para a gente não ficar perdendo tempo inserindo carga por carga, tendo chance de errar. Primeiramente eu vou apagar essas cargas desse meu modelo e vamos lá. Quando a gente faz um projeto estrutural, a gente modela a estrutura e manda a base para o projetista de metálicas. Então, a partir das nossas posições de pilares, ele cria seus eixos e coloca a estrutura metálica em cima da nossa. Então, depois a gente tem que pegar essas cargas e colocar no nosso modelo, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Só que, se a gente colocar essas cargas uma por uma, se a gente vir aqui em carga concentrada, vir aqui, colocar a carga, aqui embaixo, selecionar o caso, isso vai demorar demais. Fica uma coisa muito maçante, fica fácil de errar. Só que se a gente automatiza isso, a gente não erra e a gente faz de maneira mais prática. E como é feita essa automatização? Depois que a gente envia a nossa base para o projetista de metálicas, ele vai modelar a sua estrutura metálica em cima da nossa. Então, se vocês repararem aqui, tem aqui os pilares. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui hoje é um exemplo real, só que eu modelei apenas o galpão central, motivo de estudo, para a gente aprender como que faz essa interação. Então, tá aqui os pilares, do mesmo jeito que está dentro do meu TQS. No entanto, a numeração dos pilares não estão iguais que está aqui nesse desenho. Só que isso não vai interferir em nada para a gente. E geralmente os projetistas, né, eles liberam essa tabela para a gente de reação, onde a gente tem aqui as numerações de cada nó e também as cargas de cada nó. E aqui em cima a gente tem as combinações. Temos, por exemplo, uma combinação de peso próprio, carga acidental, sobrecarga. Aqui tem peso próprio, acidental, vento, a zero. Então a gente tem várias combinações. Então o nosso papel é inserir cada combinação dessa dentro da sua coordenada. No caso, por exemplo, aqui temos a combinação o nó 142. Então, se a gente vir aqui na tabela, a gente tem aqui o nó 142 para as 3 combinações. Então, o nosso papel é inserir ela nessa coordenada. E como é que a gente faz isso? Geralmente, sempre vai ter aqui o nó, né, ao lado de onde vai ser inserido, ele não vai estar exatamente em cima, só que a gente vai fazer aqui uma artimanha para ele ficar certinho em cima da coordenada. Então o que que eu faço? Eu gosto de copiar os eixos para o lado. Eu vou dar aqui um Quecel só para selecionar as linhas vermelhas do meu modelo. Então eu quero selecionar apenas linha na cor vermelha. Pronto, selecionei apenas linha na cor vermelha. E eu vou mover aqui para o lado uns 5.000. Depois disso, eu vou mover também os nós. Então eu vou mover aqui cada nó lá para o lado. Eu vou aproveitar também e vou mover os pilares, que é para ter como se fosse uma base melhor para a gente. Então eu vou mover aqui os pilares e vou mover os nós. Eu vou mover só a parte de cima para o vídeo não ficar tão longo, porque eu já deixei uma colinha pronta ali na direita, mas é só fazer o mesmo procedimento para os demais.
Então eu vou mover aqui os mesmos 5.000 para a direita. Então, aqui a gente tem aqui os nossos pilares, que são os pilares que estão dentro do nosso modelo do TQS, e a gente tem aqui os nós. Então, cada nó desse é um valor de esforço que está nessa tabela. Então, o que, que vocês têm que fazer para a nossa automatização dar certo? A gente tem que colocar o centro 00 do texto exatamente onde vai ser inserida a nossa carga dentro do TQS. Então, a nossa carga, a nossa carga concentrada, ela vai ser inserida exatamente nesse ponto. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com todos os textos. Então, vocês vão fazendo isso e vão colocando o eixo 00 na intersecção dos eixos ou no centro do pilar. Ah, eu não quero colocar aqui, eu quero colocar um pouco mais para o lado. Você pode colocar também, é só você mover um pouco. Depois que você fez isso, você vai ter todos os nós exatamente nas intersecções ou exatamente no eixo de cada pilar. Depois que a gente fez isso, a gente tem que exportar a nossa planta do TQS para fora, em formato DXF. Então tá aqui a nossa planta. Aqui, ó, se eu ligar a referência, ó, dá para ver que a cobertura tá batendo exatamente em cima dos meus pilares, igual tá lá dentro do CAD. Eu vou desligar a referência. E eu vou exportar agora como DXF, o meu modelo. DXF, eu vou exportar na área de trabalho mesmo. Vou botar aqui base TQS. Eu vou abrir esse meu modelo. Uma coisa interessante que tanto o TQS quanto o CAD, eles trabalham em coordenadas polares. Então a gente tem aqui, por exemplo, o 00. Se eu criar um comando line aqui, escrever 00, o meu 00 tá dando aqui na pontinha desse pilar. Então, se eu, por exemplo, importasse essa arquitetura para dentro do meu modelo, ele cairia exatamente dentro do meu modelo do TQS. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai extrair as coordenadas de cada nó e depois a gente vai correlacionar cada coordenada ao seu respectivo esforço, à sua respectiva combinação. Então, logo depois que a gente exportou a nossa base, a gente vai criar um bloco dela. Então, eu vou criar um bloco aqui. Block. Vou colocar um nome qualquer. Forma, cobertura. O nome não interessa muito pra gente. E vou clicar aqui em qualquer ponto. Depois eu vou entrar lá naquele modelo que eu coloquei as minhas cargas em cada onde serão inseridas, né? E eu vou copiar esse meu modelo para dentro do meu outro modelo. Só uma informação que eu não comentei, o seu modelo base, né, que é onde você vai estar extraindo ali os nós, ele tem que estar em centímetros. Porque o TQS ele trabalha em centímetros. Então, quando a gente exporta do TQS para fora, o nosso desenho tem que estar em centímetros. Então, depois que a gente fez isso, eu também aproveitei e coloquei aqui a minha base como bloco. Porque se eu apagar aqui, ó, eu não vou influenciar aqui nos meus nós. Então, se eu vier aqui e selecionar tudo que está aqui e colocar exatamente em cima do meu modelo, eu vou ter os meus textos posicionados exatamente onde vão ser colocadas as cargas concentradas no nosso modelo do TQS. Então, depois que a gente exportou a nossa base do TQS, depois que a gente colocou os nossos nós exatamente onde eles vão ser posicionados, a gente pode apagar os blocos e deixar apenas os textos. Agora a gente vai usar um comando chamado data extraction, que a gente vai extrair as coordenadas de cada texto. Data extraction. E vou dar enter. Então, a gente vai criar aqui um novo tipo de extração. Vamos aqui, next. Vamos colocar um nome qualquer aqui. Coordenadas textos. Então, vamos aqui em próximo. A gente só quer selecionar, a gente só quer extrair as informações do texto. Então, próximo. Aqui a gente pode desmarcar tudo. E vamos selecionar 3 informações. A gente vai selecionar posição X, posição Y
e também valor. Valor. Vamos dar próximo. Aqui, a gente conseguiu extrair todas as coordenadas dos nossos textos e também seus valores. A gente pode marcar essa primeira opção, a gente pode marcar essa segunda, também pode marcar todas. A gente pode posicionar aqui o valor para ser a primeira. Então pronto, por exemplo, o nó 315, ele está na posição 17 em x e 15 em y. E assim por diante. 59 também está nessa posição em x e também está nessa posição em y. Assim a gente pode dar próximo e a gente pode salvar esse documento nosso em algum lugar. Eu vou salvar aqui em documentos. Salvar. Finalizar. Depois que a gente fez isso, se a gente for lá em documentos, as nossas coordenadas dos nossos pontos estarão salvas no arquivo Excel. E são isso. A gente pode converter todos esses valores, que são valores de texto, em valor numérico. Então, igual um valor. Eu vou copiar aqui para o lado e vou copiar para baixo. Pronto. Eu peguei todos os meus textos e transformei em valores. Agora eu vou guardar isso aqui embaixo e agora a gente volta e utiliza novamente. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente tem que extrair as cargas que o projetista de metálicas mandou pra gente. A gente não vai copiar isso aqui na mão. Eu tenho aqui uma Lisp que a gente pode pegar pra gente todos esses valores e jogar dentro do Excel. Então eu vou aqui carregar a Lisp, load, e vou dar um comando TE. TE. E se eu vir aqui e selecionar tudo que está aqui dentro e der Enter, ele vai pegar todos esses valores e vai colocar dentro de um arquivo Excel para mim. Vamos aguardar. Então, se eu entrar aqui, ó, pronto. Tudo que estava dentro do CAD agora está dentro do arquivo Excel. Agora a gente vai começar a tratar esses dados. Então, eu vou abrir aqui uma planilha minha. Aqui tem um pouquinho do que um pouquinho da minha profissão, onde eu formei. Então, a gente vem aqui na aba aqui tem várias abinhas. Primeiro a gente vai começar a trabalhar aqui na aba adiar. O que é adiar, ad B, ad C? São os nossos casos adicionais. No nosso caso, adiar seria a nossa primeira combinação. Então, eu vou copiar esses valores e vou colocar aqui dentro de cada worksheet do Excel. Então, eu vou pegar aqui a nossa segunda combinação, eu vou colocar aqui, eu vou aqui na combinação ad C e vou colocar também essa aqui. As demais não precisa colocar, também não precisa apagar. Essa planilha aqui a gente já pode fechar, a gente já pegou de mais importante que a gente queria, que era o valor dos esforços. Agora, a gente vai lá na aba organizador e a gente vai colocar aqui as coordenadas dos nossos nós. Aquela planilha que eu falei pra gente guardar. Então eu vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Colei. Agora eu vou dar uma organizada. Eu vou classificar ela do menor para o maior. Pronto. Organizei. Depois que a gente fez isso, é só a gente fazer a mágica acontecer. A gente vai clicar aqui em ler combinações. E pronto. A gente já inseriu todas as combinações que a gente pegou lá do nosso arquivo CAD e já transformou num arquivo TXT para a gente colocar dentro do nosso TQS. Então, a gente vai vir aqui em gerar um arquivo TXT. Eu vou colocar aqui cargas, teste, aula. Pronto, arquivo TXT exportado com sucesso. Basicamente, o que esse meu código está fazendo? Olha lá, ele está importando como o TQS lê. É o prefixo, que seria a carga, posição X, posição Y, FX, FY, FZ, MX e MY. E por último, ele pede para a gente colocar uma barra linha. Se eu entrar aqui dentro do meu arquivo TXT, é basicamente aquilo que está lá no nosso Excel. Apenas ele colocou aqui dentro do arquivo TXT. Então vamos agora para o nosso TQS. Deixa eu fechar meu TQS, que antes da gente inserir as nossas combinações dentro do TQS, a gente tem que criar elas. O meu deu certo no começo do vídeo porque eu já tinha criado, mas eu vou ensinar vocês como que cria. A gente vai entrar aqui no nosso edifício, a gente vai em editar, a gente vai lá na aba de
cargas adicionais. A gente vai lá na última opção em outras, eu vou apagar aqui, porque aqui eu já criei. Mas basicamente a gente vai inserir 3 cargas. Aqui é um título, eu vou colocar o mesmo título da carga, a de B, a de C. E vou dar um OK. Esse aqui é o nosso modelo do nosso galpão. Cada pilar tem 6 metros. Então vamos entrar aqui no nosso modelo, cobertura, modelo estrutural. Agora é só fazer a mágica acontecer. A gente vai lá na aba de cargas, importar cargas, vamos na área de trabalho, cargas, testes, aula, inserir. Pronto. E dessa maneira a gente inseriu todas as cargas concentradas do projeto com apenas um clique. Se você ficou até aqui, eu peço que deixe seu like. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Se você quer essa planilha, se você quer essa Lisp que eu usei para pegar os dados dentro do CAD, você pode estar me chamando no Instagram. Basta você me seguir, me manda um oi na DM, eu vou estar te encaminhando esses arquivos. Até mais. Tchau, tchau.